Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje eu trago algumas indicações de livros que simplesmente me fizeram entrar madrugada adentro lendo. Me envolveram tanto, me deixaram tão curiosa que durante o dia, em qualquer momento que eu tinha uma brechinha, eu voltava para esses livros porque eu queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo ou mesmo no final do livro. E é sobre estes livros que eu quero conversar com vocês. O meu nome é Vanessa, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, este lugar, este momento, para a gente trocar ideias sobre livros, sobre ser leitor e hoje especificamente sobre alguns livros que têm um ritmo diferente, que fazem com que a leitura seja mais rápida. Eu não sei vocês, mas comigo o que acontece é que tem alguns livros que naturalmente eles têm um ritmo mais lento, como por exemplo esse daqui, ó, da Isabel Allende, o Violeta. Ele tem um ritmo mais lento, ele tem uma construção mais lenta, aos poucos a gente vai descobrindo o protagonista, os personagens secundários, o cenário vai sendo descrito, mas tudo num ritmo mais lento. Mas esses livros que eu trago para vocês hoje, eles são naturalmente, parece sem muito esforço, livros que te fazem querer devorar a leitura e aí o teu ritmo fica mais acelerado. Já vamos começar com um thriller psicológico que eu demorei 2 dias para ler. Gente, isso para mim é absolutamente fora do comum, porque eu tenho uma vida além de ser leitora. Trabalho, filho, marido, pratico esporte, enfim. Como assim um livro de 350 páginas em 2 dias? Pois é, para vocês verem o que algumas leituras fazem com a gente. A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Aqui a gente vai conhecer a Alicia, uma mulher que aparentemente tem a vida perfeita. Ela é uma pintora famosa, ela é rica, casada com um fotógrafo de sucesso também, eles moram numa mansão numa área nobre da cidade. Uma certa noite, o marido dela chega em casa e ela o mata com 5 tiros. E a partir daí, ela simplesmente para de falar. Ela não fala nada para a polícia, ela não fala nada para advogado nenhum, ela simplesmente não fala mais com ninguém. A gente também conhece o Theo, um psicoterapeuta que acha que ele é a pessoa ideal para fazer a Alicia falar. Aí ele vai até esse hospital psiquiátrico onde a Alicia está internada e começa a fazer algumas entrevistas com ela. Porém, são entrevistas que iniciam e durante muito tempo nada acontece a não ser ele tentando fazer com que ela fale. E aí a gente vai acompanhando todo um desenrolar dessa história. Gente, a construção desse mistério é muito bem feita. Eu não imaginava jamais o final dessa história. Eu não sou uma leitora muito assídua de suspenses. Talvez quem seja esse leitor consiga ver melhor aqui pistas que eu não consegui ver, mas eu fiquei completamente surpreendida. Mas não é só o final que é legal, porque tem alguns livros que é só pelo plot twist, né? Mas aqui não é isso. Ele é um livro que você quer entender por que esse casal perfeito chegou nesse ponto da Alicia, né, matar aqui o marido. Que aparentemente não tinha nada, mas aí a gente vai descobrindo que na verdade tinha sim muitas coisas não ditas que estavam aqui no meio do casal. Uma história muito bem construída, personagens cheios de camadas e o final, aquilo que eu falei para vocês, impecável. O próximo livro, gente, é A Última Casa, da Rua Needless, da Catriona Ward. Eu tenho essa edição que saiu pela Jangada, são mais de 350 páginas de um thriller psicológico. Ele tem um suspense e ele tem uma linha tensa o tempo todo na narrativa. Aqui a gente vai acompanhar o Ted, que mora nessa casa, na Rua Needless, junto com a sua filha pré-adolescente, a Lauren, e com a gatinha, a Olivia. O Ted e a Olivia são narradores aqui dessa história. Ao mesmo tempo em que a gente conhece esses personagens, a gente também conhece a Didi. A Didi é irmã de uma menina que há muitos anos desapareceu e ela está investigando esse desaparecimento por conta própria porque a irmã dela nunca foi encontrada, as autoridades policiais nunca encerraram esse caso e nem resolveram, né?
E ela vai morar aqui do lado da casa do Ted, porque o Ted, há muitos anos, foi interrogado como suspeito pelo desaparecimento da irmã da Didi. Essa é a conexão entre esses personagens. E a Didi acha que o Ted é um cara muito estranho, muito esquisito, ele tem umas atitudes meio estranhas, esquisitas, ele se veste de uma forma esquisita, ele pouco sai de casa, e quando sai de casa ele sai com uns equipamentos meio estranhos. Então a gente vai acompanhando o que acontece dentro da casa do Ted, pela visão do Ted e pela visão da gatinha, e de fora a gente vai acompanhando a Didi. Gente, acontece tanta coisa aqui nesse livro. Eu não acho que seja um livro perfeito, assim, ele não é todo redondinho, tá? Porém, ele é um livro que prende porque você precisa muito juntar as peças desse quebra-cabeça do que está acontecendo aqui. O que eu posso dizer para vocês, sem revelar nada, é que nada é o que parece e que quando no final a autora te mostra o que é de fato que está acontecendo aqui, é impressionante. Eu não consegui pegar até bem perto do final o que estava acontecendo. E eu posso dizer para vocês que é um livro super rápido, super fluido de ler e um ótimo entretenimento se você está precisando sair de uma ressaca literária, voltar a pegar gosto pela leitura. Então fica aí a minha dica. O próximo livro, gente, eu amei. Uma grande aventura no espaço, que foi adaptada para o cinema, que eu ainda não vi, mas eu quero muito ver. Entrou para os meus livros favoritos do ano passado e é o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Eu não tenho esse livro físico aqui, eu li no Kindle, vou deixar a capinha aqui em algum lugar na tela. Eu vou comprar esse livro físico, gente, porque eu quero muito ter esse livro aqui na minha estante e eu quero reler em algum momento. No começo dessa história, a gente vai acompanhar o Ryland, que é um professor de ciências do ensino fundamental, que acaba virando um astronauta e indo para o espaço para ajudar uma equipe de cientistas a salvarem a Terra. Então, no começo da história, a gente vê o Ryland acordando dentro dessa nave espacial, juntamente com dois outros astronautas que não estão mais vivos. O Ryland, gente, perdeu a memória. Pelo menos naquele momento ele não lembra nem o nome dele, nem o que ele está fazendo ali naquele lugar. Aliás, ele não sabe nem onde é que ele está. E aí, aos poucos, ele vai lembrando e a gente vai acompanhando como é que foi que ele foi parar ali. Esse livro tem uns momentos muito engraçados, muito divertidos e tem alguns momentos de muita tensão, porque ele se vê sozinho dentro de uma nave espacial onde ele não era o piloto, então ele não sabe muito bem nem conduzir essa nave e ele não lembra exatamente nem aonde que ele está indo e nem para fazer o quê. Mas calma lá, aos poucos o livro vai te levando lá e nesse meio tempo muitas coisas vão acontecendo e você torce muito pelo Ryland para ele lembrar o que ele está fazendo ali, para ele conseguir se salvar. Afinal de contas, ele está a milhares de quilômetros de distância de casa. E aí, no meio dessa história toda, ele vai conhecer um outro personagem. E, gente, é quase inacreditável que a gente possa ter sentimentos por uma pedra, mas a verdade é que essa pedra me fez chorar. E sobre esse personagem é o que eu posso dizer para vocês. Mas, gente, leiam esse livro. Embora ele tenha alguns termos técnicos, afinal de contas se trata de uma ficção científica, para mim ele foi uma grandíssima aventura. Engraçada, cheia de ação. E o que acontece no final, gente, é super emocionante e vale a pena ter torcido pelo nosso protagonista. Se alguém já leu esse livro, me conta aí. E se alguém já viu o filme, por favor, também me conte, porque eu quero muito ver essa adaptação, mas ainda não vi. O próximo livro, gente, eu li há alguns anos, mas eu tenho imagens nítidas dele na minha cabeça, ou melhor, dos cenários que a autora construiu dentro do livro. Eu li no Kindle e comprei o livro físico porque eu queria olhar para ele na minha estante, porque ele desperta lembranças muito boas para mim. Eu que nunca conheci os homens, da Jacqueline Hartman. Tenho essa edição da Dublinense, li ela em formato digital. Ele não tem nem 200 páginas. Que livro instigante! Aqui a gente vai acompanhar 40 mulheres que vivem em uma jaula coletiva, em um porão. Elas são vigiadas por
soldados armados, mas que ficam o tempo todo em silêncio. Dentre essas mulheres está uma menina de aproximadamente 16 anos que não tem lembranças da vida fora desse lugar. A única coisa que ela conhece da vida fora dali são as lembranças das mulheres mais velhas que contam para ela como era o mundo antes delas irem parar ali dentro dessa jaula. Um belo dia, um alarme soa, as portas se abrem, os guardas somem e elas ganham liberdade, conseguem sair ali daquele lugar e começam a explorar o lado de fora. Contudo, elas não têm comida, elas não têm abrigo, elas não querem voltar ali para esse lugar jamais, afinal de contas, passaram muitos anos ali sozinhas. E aí a gente vai acompanhando a trajetória delas em busca de outras pessoas, de cidades. É uma história meio estranha. Tem algo inquietante acontecendo ali, obviamente, mas a gente não sabe o que é e a gente vai acompanhando e querendo muito descobrir se elas vão encontrar outras pessoas, se elas vão encontrar outros lugares. Vale salientar que esse livro tem um final aberto. Então, para quem gosta de um final bem fechadinho, com uma explicação bem bonitinha, aqui não vai ter. Porém, o que vale nesse livro são as ideias, a convivência dessas mulheres que te trazem umas perguntas e umas reflexões bastante instigantes. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos trocar uma ideia sobre ele. Eu adorei, quero reler num futuro não muito distante e fica aí mais essa recomendação. Outro livro que me prendeu muito, mas esse aqui de uma forma mais sensível, foi A Guerra que Me Ensinou a Viver, da autora norte-americana Kimberly Bradley. Eu li nessa edição da Dark Side, capa dura, fitilho, estilo Dark Side, né, gente? Um livro todo bonito, cheio de fotos aqui no começo. E, enfim, uma diagramação muito boa também. Esse livro aqui de pouco mais de 200 páginas. Aqui a gente vai acompanhar uma ficção histórica que se passa na Segunda Guerra Mundial pelos olhos da Ada, essa menina que tinha 10 anos na época em que ela está narrando essa história. Ela mora com a mãe e o irmão em Londres, o irmão mais novo. E a Ada, gente, era mantida praticamente em cativeiro dentro da casa dela pela mãe. Ela não podia estudar, ela não saía de casa. E ela fazia os serviços de casa, fazia comida, cuidava do irmão mais novo, enquanto a mãe trabalhava. E a mãe não deixava ela sair porque ela tinha uma deformidade no pé. Mas no começo da história a gente não entende muito bem o porquê que a mãe dela trata ela dessa forma, enfim. Mas esse é o cenário inicialmente apresentado. E aí que, em meio a essa vida que elas estão vivendo ali em Londres, eclode a Segunda Guerra Mundial e todas as crianças que estão vivendo ali são mandadas para o interior para proteger elas de qualquer situação que possa acontecer, só que a mãe continua na cidade trabalhando, então ela é como se fosse uma refugiada dentro do próprio país dela. E algumas pessoas do interior se prontificaram a receber essas crianças que então foram enviadas para lá. E aí que a gente vai ser apresentado a outra personagem dessa história, que é a pessoa que vai cuidar da Ada e do irmão dela. Gente, essa história é de partir o coração, porque a Ada é uma menina muito tímida, muito reservada, e ela nunca recebeu o carinho da mãe dela. E ela não sabe receber carinho de outras pessoas. Ela não sabe o que fazer com demonstrações de afeto. Ela se fecha, ela não conversa muito, ela não sabe ler. É uma menina de muito bom coração, porém ela é muito sofrida. Aos poucos, a Ada vai se abrindo para esse novo mundo onde existe amor, existe atenção, existe cuidado, e é lindo de ver o quão isso pode mudar uma pessoa. Então, assim, gente, se vocês querem ler uma história muito, muito sensível e que envolve muito, muito rapidinha de ler, aquece o coração de verdade, eu indico esse livro aqui. E para fechar essa lista, eu trago para vocês um livro que me prendeu de um jeito muito especial. Eu indico esse livro para todo mundo. Já emprestei diversas vezes. Eu acho que teve uma pessoa que disse que não gostou desse livro, mas eu tenho a impressão de que ela leu errado, tá? Não conta pra ninguém. Brincadeira, gente. Cada um tem um gosto e tudo bem. Mas esse livro,
ele mexeu muito comigo. É do mesmo autor de Gente Ansiosa, que eu já li e não gostei tanto. E eu tô falando de Um Homem Chamado Ove, do autor sueco Fredrik Backman. Antes que eu esqueça, esse livro aqui deu origem a um filme estrelado pelo Tom Hanks, chamado O Pior Vizinho do Mundo. Eu li nessa edição, que saiu pela editora Rocco, um livro de pouco mais de 300 páginas e que eu li em 2 dias. Aqui a gente vai acompanhar esse senhor chamado Ove, mais um livro que tem um gatinho na história. Então o Ove é esse senhor rabugento, rígido, cheio de regras, que num primeiro momento a gente não gosta muito dele. Mas aos poucos a gente vai conhecendo a história dele, as perdas e os motivos que levaram a ele ser do jeito que ele é. Ao mesmo tempo em que a gente vai conhecendo um pouco mais do Ove, outras pessoas vão entrando na vida dele. Os vizinhos se mudam ali para perto da casa dele. Um casal com 2 filhos e a esposa tá grávida. E essas pessoas vão chegando na vida do Ove. E ele, todo rígido, todo cheio de regras, vai acabar amolecendo um pouco diante dessa família e vai acolhendo eles, e eles vão acolhendo o Ove. E essa construção de relacionamento, gente, é tão bonita, é tão sensível. Ao mesmo tempo em que certas coisas nos irritam, ele é muito engraçado. Esse jeito meio rabugento dele acaba sendo muito engraçado e a gente acaba se apaixonando por esse homem. A gente quer cuidar dele, a gente quer ser amiga dele, por mais rabugento que ele seja. Eu terminei de ler essa história, gente, soluçando de chorar. Mas assim, de um jeito nada bonito, tá? Soluçando mesmo. E essa história vai ficar comigo, eu acho que pro resto da minha vida. Eu assisti a adaptação americana com o Tom Hanks e eu achei legal, mas assim, nem se compara com o livro. E eu sei que tem uma adaptação sueca também, mas eu ainda não assisti e tenho bastante vontade porque todo mundo fala que é a adaptação que mais se aproxima da história escrita aqui no livro. Então, o motivo pelo qual esse livro me prendeu não é porque a história tem uma urgência de coisas que estão acontecendo, é porque você se importa muito com os personagens. Você quer saber o que vai acontecer com esse senhor e com essa família e com esse gatinho. Então, é uma história linda, eu adorei muito e super, super indico. E agora eu quero saber de vocês, gente, qual foi o último livro que vocês leram que vocês não conseguiram largar? Eu quero agradecer a quem ficou comigo até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, ele é bem importante para o crescimento do canal. Compartilhem também com quem vocês acham que podem gostar dessas indicações de leitura. Um beijo e até o próximo vídeo.